Fala galera, tudo tranquilo? Edu Hazard hoje aqui. Eu quero falar com vocês hoje sobre o Pulse 3D, tá? Eu vou falar também não só do Pulse 3D que eu tenho, que é o Black aqui, mas sobre o Elite para quem tem o Explore também, tá? Problemas de sincronização, problema do fone estar tocando, né, reproduzindo o áudio só de um lado, ou o caso de você ter perdido o dangle do fone, como que você pode conseguir consertar isso, né, usando outro dangle ou coisas parecidas, tá? Eu vou colocar todos os tempos aqui embaixo, tá? Então caso queira voltar, avançar, ver direto o problema que você tá passando, não ver o vídeo todo, fique à vontade. Eu aconselho a ver o vídeo todo, mas caso queira pular, fique à vontade. Os links também estarão todos na descrição ou no primeiro comentário fixado, valeu? O maior problema que eu já vi a galera comentando e perguntando nesse meu vídeo antigo é sobre a questão do fone parar de funcionar um dos lados. Geralmente é o lado direito, a galera, mas já vi gente falando que o lado esquerdo também parou de funcionar. E como resolve isso? Pode ser um problema do próprio hardware, tá? Pode ter queimado alguma coisa ou o cabo, né? O cabo que passa de um fone para o outro lado. Essa solda fria pode ter arrebentado, o fio pode ter arrebentado. E aí não tem o que fazer. Mas eu já vi muita gente conseguindo consertar fazendo esse passo a passo que eu vou te explicar agora. Primeira coisa que você deve verificar, o seu dangle, pega ele aí e dá uma olhada na conexão interna aqui dele. Então, dentro do dangle, verifica se você não tá com muita sujeira ali, não tem alguma coisa bloqueando e tal, porque o mau contato do dangle pode atrapalhar em muitos fatores. Então, uma das coisas pode ser essa questão de só o lado direito e esquerdo tá funcionando. Se o teu dangle tá limpinho, tá show, beleza, vamos passar para o próximo passo. A próxima coisa que você pode fazer para tentar consertar ele, você vai precisar de um item que vem junto já com o teu fone. Esse item é um cabo P2, é esse cabinho auxiliar de áudio aqui. Estão vendo? Ele tem duas pontinhas de áudio. Uma ponta dele você vai conectar no seu fone aqui, na saída de áudio P2, e a outra ponta você vai ligar no teu controle aqui, inferior aqui do teu controle. Eu particularmente não tive esse problema, mas eu já vi gente falando e testando e isso resolveu. Então, com eles conectados dessa maneira, o que você vai fazer? Liga lá o jogo, tá? Ou o que você estiver fazendo, ouvindo uma música, não sei, no teu PS5. Quando você tiver com o fone ligado e o controle ligado ali no PS5, você vai ter o áudio nos dois. O que isso vai fazer? Puxa de uma vez, tira de uma vez o conector e vê se resolveu. Se resolveu, maravilha, cara. Se não resolveu, eu já vi gente fazendo o seguinte: o cara conecta o cabo no fone e ele vai conectando o cabo. Ó, eu vou mostrar pra vocês, ó. Ele vai chegando com o cabo aqui e vai conectando devagar, e quando você perceber que os dois lados estão tocando, você desconecta, beleza? Isso faz uma espécie de um reset, eu não sei bem explicar o que pode ser que aconteça, provavelmente eu acredito que é uma espécie de um reset que ele deve limpar algo nas conexões e volta a funcionar, tá? Outra coisa que pode fazer com que funcione, cara, eu vi muita gente dizendo que isso resolveu, o cara simplesmente tava com o fone usando e deu uma batida no fone e isso resolveu, tá? Então dá um tabefe aí no fone do lado que não tá funcionando para ver se resolve. Não estou falando pra você dar uma martelada, não é nada assim, tá? Só dá uma batidinha, porque às vezes isso pode resolver também. Outra dúvida muito frequente que eu vi a galera falando é o que o fone, ele não liga, ele só funciona nesse cabo que eu mostrei. Por exemplo, o cara fala assim, eu ligo, conecto ele para carregar, ele não carrega, eu conecto aqui e ligo no fone, ele funciona normal, mas eu tiro o cabo e tento usar via Bluetooth, não vai de jeito nenhum, ele não acende. Isso daí pode ser uma questão da bateria, pode ser a bateria que quando ela descarrega demais, ela chega num level muito baixo, ela meio que bloqueia e ela não carrega mais. Então pode ser necessário fazer algo assim. O que eu recomendo é teste mais de um cabo USB. Então a conexão dele é USB aqui. Procure outros cabos USB, porque às vezes o teu cabo que tá com problema, pega o cabo USB bom, que você tem certeza que tá funcionando, conecta nele e no carregador, se você tiver algum carregador, cara, que seja um carregador de baixa voltagem, aqueles que carrega bem devagar, que leva uma hora para carregar um celular lá, usa esse carregador, conecta lá e deixa. Pode ser que assim que você conectar ele não acenda. Deixa quieto. Vai ver depois de uns 15, 20 minutos, porque pode ser que ele comece a pulsar a luzinha e comece a carregar, valeu? O aconselhável pela Sony é sempre usar o próprio PS5 para carregar, mas tem gente que usa isso aqui para PC, outras coisas e nem tem um PS5. Então, use um carregador de baixa voltagem para ver se isso resolve. Mas, se nem isso resolver, vai ser a questão provavelmente da placa ou alguma coisa interna que não está fazendo ele ligar, carregar direito. Bateria, pode ser soltado algum fio também. Ok, vamos falar do dangle agora, esse carinha aqui. Esse meu dangle aqui, como vocês podem ver, ele não tem uns detalhes aqui, uns sinaizinhos aqui, que é do novo dangle, né? Esse novo dangle que eu tô falando é para quem tem o Pulse Elite, que vem com um dangle diferente, que eles chamam de PS Link, se eu não me engano, que é um nome diferente. Esse dangle aqui, que é conhecido como o dangle do Pulse 3D da geração antiga, que é como o meu aqui e talvez o seu aí também, ele tem um buraquinho aqui para fazer o reset, que inclusive nós vamos fazer já depois dessa parte. Mas se você perder
esse dango aqui do Pulse 3D dessa primeira geração, que é a geração antiga, não é o Elite, realmente não tem o que fazer, cara. Você vai ter que ou achar outro desse aqui usado, aí você faz o reset que eu vou mostrar agora, ou você vai ter que usar com cabo. Eu vi algumas pessoas sugerindo, mas eu não vi ninguém realmente falando, não, eu fiz e funcionou. É um adaptador que eu vi o pessoal vendendo na AliExpress, e ele é curtinho assim, né? Só um pedacinho aqui USB que você conecta no teu PlayStation, e a outra ponta, ela é uma ponta de cabo P2, cara. E meio que o P2 ele manda o sinal para esse adaptador Bluetooth conectado no PS5. Então meio que o teu PS5 entende que o fone tá via P2, como se estivesse no controle, mas eu fico com o pé atrás nisso porque até onde eu sei, a Sony não usa exatamente meio que Bluetooth nessa transmissão, é uma parada diferente, é meio que wireless e tal, é uma outra coisa que eles usam, até para dificultar, acho que esse tipo de coisa. Então, oficialmente, a Sony não vende pro dangle da geração antiga. Se você tem o Pulse Elite, aí é outra história, tá? O Pulse Elite tem para vender até na loja oficial. Vou pôr o link aqui embaixo, mas na loja oficial da PlayStation Brasil, da Amazon, vou pôr o link para você dar uma olhada. Tem para vender lá, acho que custa uns 180, 200 pila. É mais barato comprar o fone, que tá uns quase 1.500, eu acho que são por aí, quase 2 contos. Ah, Edu, posso comprar o dango do Pulse Elite e usar? Não dá, cara, não dá. Eu vi um monte de gente falando que fez isso e não funciona. Depois eu vi o site da própria Sony, eles falando isso também. É uma sacanagem que a Sony fez, porque ela não vende essa peça. Até a galera não reclame aqui, reclamando disso. Agora vamos pro próximo step. Como que você faz o reparo da sincronização do fone com o PS5 ou com o PC? Você tem que fazer o reset do dango e o reset do controle. Eu vou virar a câmera aqui para mostrar o PS5 e mostrar o dango tudo certinho, valeu? Eu vou usar o PS5, mas caso você queira fazer isso no computador, no laptop, dá para fazer também. Não precisa ser exclusivamente aqui no PS5. Tá bom? O que você deve fazer primeiramente? O teu fone tem que estar desligado, então você pode ver aqui, ó, o botãozinho do on tá para cima, então ele está desligado. Deixa ele desligado. Agora com o dango aqui, você tem que energizar a porta do teu PS5. Então eu aconselho aí ligar o PS5. Meu PS5 aqui tá ligando agora. Com ele ligando, você vai precisar de um palito de dente ou um desses conectores agulhinhas aí de remover cartão SIM, né, de celular. Ou até um clips de papel, você consegue, qualquer coisa que você consiga inserir aqui nesse orifício para fazer o reset, tá? Então, basicamente, olha lá, você precisa conectar ele ali. Conectando, eu vou virar um pouco aqui, ó. Você vai ver a LED aqui piscando, ó. A minha começou a piscar agora. Ele tá buscando pelo fone, que não vai achar porque tá desligado. Mas pode ficar estática, tá? Se essa luz ficar estática, não ficar piscando, também não tem problema. Agora que ela tá piscando, eu sei que ela tá energizada, ó, eu vou inserir aqui, eu vou segurar com o meu dedo embaixo para não fazer pressão e você tem que inserir e ficar segurando até a luzinha começar a piscar mais freneticamente, ó. Agora, ó, tira. Ela começou a piscar mais rápido. Nesse momento você corre, pega o teu fone, você vai precisar segurar dois botões aqui, que é o botão do chat, esse aqui, ó, e o botão do volume mais, tá? Segura os dois botões, segurando os dois botões, você vem, gira ele igual eu tô fazendo, até o botão do power e liga o fone, tá? Quando você fizer isso daí, o fone vai ligar, ó, estão lendo a LED ali, ó, a LED piscou, ficou acesa e lá no dangle ficou acesa também. Então agora eu tô com o meu fone totalmente sincronizado, valeu? Sincronizou lá e sincronizou aqui, ó. Caso você não consiga fazer, tenta de novo. Da maneira que tá agora, eu poderia fazer de novo se eu quisesse, tá? É só eu segurar aqui, ó. Primeiro eu desligo o fone. Olha lá, vou fazer mais uma vez, só para não ter dúvida, tá? Ó, desliguei o fone aqui. A LED não acha mais o fone, ela começa a procurar. Vou segurar aqui embaixo e pressionar o botãozinho, ó. Ó, começou a piscar mais rápido, eu pego o fone de novo, vou segurar o botãozinho do chat, eu vou usar esse dedo do meio para segurar o botão do chat, e o volume mais aqui, ó, ao mesmo tempo, tá? Segura os dois, vira o fone, vem no power, aperta o power para baixo, ó, ele vai começar a piscar, fica segurando, né? Ó, soltei, ficou aceso aqui, ficou aceso lá. Eu soltei o botão só quando ele sincronizou realmente, mais uma vez tudo certinho. Maravilha? Então esse é o procedimento de sincronização pro Pulse 3D, a geração antiga. Para quem tem o Pulse Elite, ele não tem esse orifício aqui, ele vai ter só um botãozinho aqui. Então para quem tem o Pulse Elite, você não faz com o clips mais. A Sony alterou isso daí, até ficou melhor na minha percepção, porque você precisa só segurar o botãozinho no dangle daí. Você tem que segurar o botão por 30 segundos, é o que a Sony diz, e depois que você segurar esse botão por 30 segundos, ele vai entrar no modo pareamento, da mesma forma que esse aqui entrou na
na luzinha ficar piscando. Quando isso acontecer, no Pulse Elite, não é o meu, né, mas você vai ter um botãozinho de sincronização da PS Link, né, o botãozinho de link nele. Segura o botão do PS Link lá também, até ele começar a piscar, e os dois vão sincronizar. Segurou, ele começou a piscar, ele já vai achar e já vai ficar a luz stack, e aí tá resolvido, tá? Então é esse procedimento que você vai fazer no Pulse Elite. Pro Pulse Explore, que não é esse daqui, mas ele é nesse formato, o processo é um pouco diferente, tá? Você precisa resetar o estojo e resetar os dois fones que vem dentro. Então você vai abrir o estojo, vai tirar o primeiro, nele vai ter um botãozinho, você segurar esse botãozinho para fazer o reset dele por 12 segundos. Depois que você segurar e fez o reset nele, você vai guardar de novo no estojo, vai pegar o segundo, segura também o botão 12 segundos, fez o reset, guarda no estojo de novo. Fecha o estojo, aí você vai fazer o reset do estojo. Vai fazer o reset do estojo agora. Com os dois dentro do estojo, você precisa segurar o botãozinho do reset do estojo por aproximadamente 10 segundos. Aí as LEDs vão piscar e você vai ter a certeza que foi feito o reset total aí do estojo e dos fones. Um último detalhe, mas não tão importante, tem gente que pode achar besta. Aqui em cima do teu fone, se você reparar, ele tem o chat, o game, e ele tem um orifício aqui em cima. Esse orifício aqui é um microfone, tá? Então não vá colocar nada pontiagudo ali, não vá achar que ali é algum tipo de reset e tal, não é. Então você pode acabar danificando o teu fone. Cuidado, faça o reset da maneira que eu expliquei, que acredito que é a maneira que a Sony também recomenda. Bom, para finalizar o vídeo, eu tenho certeza que muitos vão me perguntar, como já deixaram nos comentários do vídeo anterior, opinião sobre esse fone. Olha só, eu tô com o Pulse já tem uns 4 anos aí. Ó o estado que ele tá. Eu uso, eu passo um pano limpo, deixo sempre organizado. Ó o estado da borracha. Eu nunca troquei aqui, mas ela tá começando toda a descascar. Não sei se vai dar para pegar bem. Deixa eu pôr a minha mão atrás assim para tentar esconder. Ó, então ele tá detonando toda a borracha aqui. Dá para ver, ó, as marcas de desgaste. Do outro lado, mesma coisa. Então depois de 4 anos tá bem detonada essa borracha aqui. E detalhe, eu ainda tenho o meu velho guerreiro aqui de batalha, o Astro A20, que na minha opinião ainda é superior a esse cara aqui. A única questão é que assim, o Pulse 3D no PS5, ele performa melhor. Então quando eu vou jogar no PS5, eu prefiro usar o Pulse pela questão 3D, ajuste de áudio e tal, que você tem dentro do PS5. Mas para jogar no PC, qualquer outra coisa, eu prefiro 1000 vezes aí o Astro. Ele é muito mais confortável, as almofadas, olha só, ainda tem. Eu até tava vendo aqui o Astro. Esse cara aqui é um dos primeiros vídeos meus do canal. Nossa, que vergonha, é muito antigo, cara. Mas ó, ele ainda é super, ó, tomara que não quebre, né? Mas agora ainda é super resistente, funciona super bem. A bateria, depois de 4 anos, não é mais a mesma coisa, mas ainda dura bastante, consigo jogar tranquilo. O legal é que ele funciona carregando, então se a bateria tá acabando, eu coloco para carregar e continuo jogando. O Sony não faz isso, se ele liga e começa a carregar, ele desliga já, não deixa fazer isso daí. Não sei os novos, né? Não sei se o Pulse Elite deixa. Olha só as almofadas do A20 aqui, ó. Ainda estão bem boas, tá? Nossa, não tenho nenhuma reclamação aí. E olha, não tô sendo pago por Sony, por nada, nem pela Astro, né? Nem pela Logitech, nada. Tô dando minha opinião sincera mesmo. Então assim, compraria de novo? Não sei. Se tivesse muito em oferta, talvez valeria a pena. Se não, não. Porque eu peguei também esse cara em oferta. Então fica esse meu feedback pra você que tá pensando adquirir um. Se achar num precinho bacana, talvez valha a pena. Se eu conseguir te ajudar de alguma maneira, por favor, deixa seu like, comente também se alguma coisa você tem alguma outra dica aí de reset ou para melhorar o uso do fone. Não esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Valeu!